Então, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao canal. Já faz um tempinho que a gente não gravamos nada, mas mesmo assim a gente agradece a todas as pessoas que, mesmo sem conteúdo novo, estiveram lá presentes, curtindo os nossos conteúdos. Então, os nossos sinceros agradecimentos. E aqui nessa oportunidade que estamos vivendo já, o Natal do Senhor de 2022, nesse novo tempo litúrgico da igreja, e aí eu resolvi gravar para vocês uma mensagem de Natal um pouco diferente. Já são 27 anos de vida consagrada, onde coloquei a minha vida a serviço da evangelização. Quando a gente se consagra a Deus, a gente se consagra com tudo aquilo que a gente é. Não quero dizer que ao longo dessa vida consagrada apenas as luzes brilharam, mas também tiveram momentos de escuridão, momentos de muita entrega e também momentos de muito medo e de voltar atrás. Porque tudo é graça de Deus. Nós estamos nas mãos dele. Treva e luz, indo e vindo, tudo é graça. E aí eu vou ligeiramente contar as experiências de Natal ao longo desses 27 anos de vida consagrada. E 25 anos dessa inserção, eu passei boa parte desse tempo inserido no ambiente popular, periférico das grandes cidades aqui do Nordeste brasileiro, especialmente nas capitais. A primeira inserção, lá para 98, do século passado, a inserção, digamos assim, o primeiro amor, foi em Salvador, a capital da Bahia. E a primeira experiência se deu no Calafate, uma região já na suburbana da grande capital baiana. E aí eu fui acolhido. E, ao mesmo tempo, eu acolhi aquela realidade. Uma situação, a olhos nus, bastante desafiadora. 12 mil pessoas que moravam e moram, certamente até aumentou essa quantidade de famílias, numa grande encosta, ali à margem da grande avenida São Martim. E foi graças à presença das missionárias Filhas do Calvário que me fez também me achegar por aí. O acolhimento dessas irmãs e também o acolhimento da comunidade. E a minha primeira experiência de Natal aí, porque eu sempre costumo fazer minhas mudanças, no tempo do Advento. No começo, no meio, no final. E foi uma experiência realmente desafiadora. Aí morava eu e o Francisco João, que agora mora na Diocese de Balsas, lá no Maranhão. E a nossa primeira noite, exatamente no Natal do Senhor, nós alugamos um pequeno barraco nessa grande encosta. Era um quartinho pequeno, minúsculo, muito pequeno. E aí, exatamente nessa primeira noite, vem uma grande chuva. A gente não dava conta que ia ter bastante goteiras, mas nós dormíamos até, inclusive, em esteiras cedidas, emprestadas pelas irmãs, esteiras de palha. E na noite de Natal, exatamente uma grande chuva, e nessa noite não conseguimos dormir porque a casa molhou toda. Tudo foi molhado, parece que a casa parecia um balaio furado. Então, uma experiência, não digamos assim, marcada pelo sofrimento, pela dor, mas também pela alegria de estar em comunhão com todas aquelas famílias que boa parte também estavam passando aquele Natal à semelhança da gente. E nós na semelhança deles e delas. Nessa vida um pouco diminuída, barracos, não tinha tanta comida, mas isso não tirava a alegria espiritual e humana da gente.
de participar da vida das pessoas às quais nós fomos consagrados, né? Então, o primeiro Natal aí, eu devo essa graça de ter convivido ao longo daquele tempo naquela grande costa. Muitos degraus tinha que subir, tinha que descer para o trabalho, que realmente foi uma das coisas mais fabulosas. O melhor trabalho de minha vida foi o trabalho de porteiro e depois de bibliotecário. O trabalho como sustento para a vida e ao mesmo tempo uma ponte muito graciosa, realmente uma ponte entre missão e o povo, que realmente fez aquilo acontecer. Lembro os trabalhos que a gente fazia a partir de outubro, na questão da dimensão contra a violência, um trabalho da paz, sobretudo com as crianças da escolinha Novo Amanhecer. E tudo isso era preparação para as vivências do Natal, esse tempo tão primordial, onde nos convida a olhar para a criança inocente, frágil, fraca, indefesa. Então foi realmente muita graça viver uns 4 natais naquela realidade do Calafate. Depois a gente dá um passo a mais em Salvador e vamos viver com o povo das palafitas na Baixa do Petróleo, ali nas proximidades do Uruguai e também do Bonfim. Foi outra grande graça também poder conviver com essas pessoas. E chegamos também no tempo de Natal, no tempo de Advento, onde realmente a gente, como era nas palafitas, a gente tinha necessidade de ter um chão para pisar, de firmeza. E eu lembro que nessa chegada, recém-chegada, faltava água, faltava luz, faltava o essencial, digamos assim, para a vida, mas não tirava a alegria. E nesse período eu não me cansava de escutar as crianças que cantavam, né? Pato sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino. Ele dizia 2 meninos, né? Daí é que eu ia entender. Já nasceu 2 meninos. Deus menino dizia 2 meninos para o nosso bem. Então essa vivência, essa troca de presentes, de comida, essa questão da sobrevivência no meio dos pobres, a solidariedade, quando acabava, digamos, o gás, uma levava a panela para terminar de fazer o arroz na cozinha, no fogão da outra vizinha, uma pedia um dente de alho, outra pedia uma folha de coentro. Assim, eu dizia, esse povo só consegue sobreviver, graças a essa economia paralela que é exatamente a solidariedade. E nesse tempo de Natal parece que aflorava ainda mais esse sentimento, essa gratuidade. Então foram natais realmente marcados por muita alegria, por muita oração, por muita unção da graça de Deus, do Espírito, que nos empurrava para ir viver essa dimensão da evangelização. Eu costumo dizer, ir a esses ambientes, ir a essas realidades periféricas e também existenciais e geográficas, não é nem com a intenção mais genuína de evangelizar, é de ser evangelizado. E eu costumava dizer, quem quer, o religioso ou a religiosa que quer ter um banho do evangelho, isso era na época, mergulhe no ambiente das periferias. E foi aí exatamente nas palafitas que nasceu aquele livrinho que se tornou conhecido para muita gente, As Bem-aventuranças dos Pobres das Palafitas. Exatamente, nem sei se esse livro é bem meu, porque são relatos da experiência, das histórias, das conversas dessas pessoas que eram nossas vizinhas e nossos vizinhos. Depois vem mais um passo. Vou me inserir, dessa vez vai ser só a experiência das palafitas e também do Calafate, se dá com a presença de irmãos
E depois desse processo das palafitas, eu venho com essa intuição agora de se inserir num assentamento, num acampamento urbano. E dessa vez se deu em Biribeira, aí nessa região bem baixa de Recife, nas proximidades já do aeroporto internacional do Recife, Ibiribeira. E foi uma experiência curta, porque veio a dengue, todos os desafios que eram para ser vividos aí, alguns acertos não deram certos e eu tive que voltar atrás. Mas foi uma experiência realmente das mais, não digo dolorosa, né? Da que realmente marcou pela dor, pelo sofrimento. A minha noite de Natal é a noite mais marcante, se deu no assentamento Irmã Dorothy. Exatamente, cheguei no dia 22 para 23, e eu fui morar num barraco de lona, exatamente ao lado da danceteria, né? Da discoteca, digamos assim, do assentamento. Realmente um barulho infernal, cercado por toda a população jovem, né? E sempre misturado música, bebida, droga, aquilo que vocês possam imaginar, né? E eu naquele barraco, naquela fragilidade, muito calor, muita muriçoca. Me deram um colchão, eu não tive muita coragem de deitar, não tinha muita, realmente, sujeira a todo custo, e eu resolvi me abrigar dormindo no chão. Mas assim, são experiências que vão marcando, são doses de, não é heroísmo pessoal, mas são coisas que realmente marcam a nossa vida. Eu costumo dizer que o que marca a vida humana não são os momentos leves, água com açúcar, digamos assim. O que realmente marca a nossa vida são exatamente esses momentos difíceis. Por quê? Porque nos dá uma certeza de que eu sou capaz de enfrentar os desafios. E isso ajuda a aumentar a nossa dignidade. Por isso, quando a gente vai contar nossas histórias, a gente sempre conta aqueles desafios mais realmente desafiosos, né, de enfrentamento. Depois desse período, como eu contei que não deu muito certo, aí eu vou com outro irmão, o Glaudemir, morar na Vila dos Milagres, na região do Ibura, Recife, marcado pela presença religiosa, os redentoristas, pelas irmãs aí, os irmãos vicentinos, as irmãs da Assunção. E aí nós nos tornamos um grupo, né, de missionários e missionárias dessa grande região, dessa grande população periférica do Ibura. Aí também foi uma espécie de assentamento, construção de casas populares no tempo de Miguel Arraes, né, que foi governador, onde tirava as pessoas das áreas de risco e foi abrigando essas pessoas aí nessa região do Ibura. E nós ficamos nos Milagres, que realmente era muito marcado, como ainda hoje é, pela violência, pelo tráfico. Mas a gente não foi para estar contemplando, para estar levando em conta isso, né? A gente foi para realmente descobrir a beleza. E logo encontramos uma pequena comunidade, a comunidade de São João Batista, uma comunidade acolhedora, uma capelinha modesta. Muito pequena comunidade, mas muito sincera, muito centrada, muito pé no chão, muito bem acompanhada pelos vicentinos, realmente pessoas zelosas no seu compromisso missionário. Então foram realmente natais de muita beleza, vivenciado no espaço, na vivência comunitária e também mais estendida em toda a comunidade. Então realmente foi precioso aquele tempo de missão naquela região ali da Vila dos Milagres. Depois vem um passo mais adiante, foi o passo vivido na região metropolitana de São Luís do Maranhão. Então depois aí dessa experiência
aí na Vila dos Milagres. Eu vou agora para São Luís do Maranhão e fui acolhido pelas Irmãs da Assunção, né? Essa casa que também tinha aí no Ibura, elas tinham outra casa lá em São Luís do Maranhão. E depois, diante dessa realidade nova, né? Depois dos governos, ou durante os governos Lula e Dilma, houve de fato uma política de habitação das mais sérias que eu já pude assistir. E aí, quando eu também queria continuar esse processo de inserção no mundo das favelas, mas procurei isso com muita seriedade e com olhos bem abertos lá em São Luís. Mas quando eu chegava em certo ambiente de periferia, eu encontrava apenas tocos, restos. Eu dizia, para onde esse povo foi? E quem morava ali por perto dizia, esse povo saiu para tal residencial do Minha Casa Minha Vida. E aí a ficha caiu. Então eu digo, agora eu acho que a minha inserção ela vai se dar nesse ambiente do programa Minha Casa Minha Vida. Essa nova modalidade de periferia, porque os conjuntos são construídos todo bem longe de tudo, porque de fato às vezes é o jeito, porque realmente é grande. Eu morava no programa Minha Casa Minha Vida, no residencial Nova Terra, com 4.050 casas. Era o maior residencial do programa Minha Casa Minha Vida do Maranhão. E cheguei também nesse tempo favorável de Natal. Já encontrei uma pequena semente de comunidade e aí isso vem frutificando. Graças a Deus, graças à nossa presença aí, a dimensão fraterna, a dimensão comunitária, ela permanece ainda lá. Então, fui morar como todas as experiências anteriores. Uma vida marcada pela presença, para o que der e vier, marcada pelo silêncio, a dimensão da oração, a dimensão da vizinhança e, estendendo-se, além disso, a presença missionária, sempre na comunhão com a igreja local, com a igreja particular. E vivendo no ambiente também de trabalho. E aí em São Luís do Maranhão, tenho a graça ainda, né, que eu permaneço trabalhando nas obras sociais da Congregação dos Pobres Servos da Divina Providência, que também tem como missão, como referência agora, né, sendo o centro de referência para a pessoa com deficiência e, sobretudo, para a pessoa com deficiência que vive em situação de risco, que mora na periferia, que não tem acesso a uma reabilitação, que não tem acesso a uma educação séria de qualidade. E isso realmente foi muito precioso, viver os natais naquele residencial, marcado por convite para almoçar em família, as nossas ceias fraternas no meio da praça. A gente não tinha nenhum espaço assim, uma capela, tudo se dava no meio da praça, no meio da rua. Até um padre me disse, é a igreja mais fria do Maranhão, porque ela é na rua, é o aberto, né? O vento a gente pode sentir no rosto, né? Acariciado por este vento. E por último, eu estou aqui forçado pela realidade também de pai e mãe, que já se encontra em idade já avançada, pai com já 9 anos que carrega sequelas profundas de um AVC, e pensava em dar um passo talvez para cá do Maranhão, para Teresina, mas fui recomendado pelos irmãos mais velhos da Fraternidade do Discípulo Amado que eu pudesse continuar a vivência de inserção e missão no ambiente popular. E eu encontrei aqui em Juazeiro do Norte esse condomínio chamado Leandro Bezerra 3, na Vila Três Marias. 2 semanas que permaneço aqui, nessa fase de conhecimento, marcado também pelo trabalho à distância, pelo cuidado com pai e mãe, na medida do possível, e nessa fase de conhecimento.
nessa troca de experiência, de acolher e ser acolhido. Interessante que no primeiro dia que eu cheguei aqui, faltou água e eu percebi que tinha uma pessoa no corredor aqui, perto do apartamento, tirando água. E eu perguntei, onde é que você encontrou essa água? Disse, não, essa água é a reserva do bombeiro. Mas a gente está precisando, a gente vai tirar. E você tem água? Eu digo, nem tem água e nem tem o balde. Eu me senti como Jesus e a samaritana. Veja como as pessoas são generosas. Ela me deu o seu próprio balde, ela encheu o próprio balde dela e me deu. E disse, aqui, tem uma marca interessante, é a solidariedade. E aqui, como é feito já longe de tudo, então, ao redor aqui digamos, mata. E o pessoal planta. E eu fui visitar um roçado e eu perguntei para o senhor vai vender esse feijão quando estiver pronto, quando estiver brotado? Ele disse, não, esse feijão eu partilho com os vizinhos. E o senhor também vai ter um cozinhado de feijão. Tem uma missão, reze para chover. Né? E graças a Deus que hoje choveu e o feijão está verdinho, verdinho, bonitinho. Mas também quero lembrar que nesses intervalos de uma inserção a outra, do Calafate, das palafitas para Recife, de Recife, no próprio Recife, para o Ibura, do Ibura, dos Milagres, para São Luís do Maranhão, né? São José do Ribamar, nessa grande região metropolitana, nesses intervalos, normalmente eu tenho tirado assim 1 ano, 2 anos, para uma convivência maior, com mais pessoas, porque nem sempre essa inserção no ambiente popular das cidades se dá, digamos, num ambiente de fraternidade. É um ambiente mais solitário, mais eremítico, digamos assim. Então, depois de um tempo, eu volto à Fraternidade do Discípulo Amado, conhecido como Mosteiro do Discípulo Amado. Há 4 anos atrás, esse mosteiro, por mais de 23 anos, ele estava na nossa sede, na sede da Associação dos Missionários e das Missionárias do Campo, em Alagoas, né? Na Arquidiocese de Maceió. E agora ele foi transferido, né? As pessoas resolveram refundar esse mosteiro na periferia de Abreu e Lima, região metropolitana de Recife. E aí é um tempo de uma convivência com mais gente, com mais oração, silêncio e a vida fraterna. E depois eu me embrenho em outra inserção. Daí meus agradecimentos de coração, votos de um Feliz Natal para esses irmãos e irmãs que sabem me acolher da melhor forma possível. Então assim um pouco essa trajetória do Natal. E para vocês fica agora essa mensagem de Natal depois desse bate-papo sobre inserção. O Natal quer ressuscitar a dimensão espiritual no ser humano. Quer anunciar que é nessa atmosfera que Deus também se acercou de nós. Não veio como César poderoso, nem como sumo sacerdote, menos ainda como empresário ou filósofo. Lembremos a frase de Fernando Pessoa: Jesus não entendia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca. Ele se aproximou na forma de uma criança pobre que nasce na periferia, no meio de animais. Desejo para vocês um santo e feliz Natal e um tempo, um ano novo, marcado pela esperança. Não do verbo esperar de braços cruzados, mas esperança que vem do verbo esperançar.